Boa noite, amada Igreja do Senhor. Amém. Vamos orar? Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, com a Tua igreja amada, com a menina dos Teus olhos. Estamos aqui, meu Pai. Tu és o nosso melhor amigo. Tu és o nosso irmão. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso protetor. Tu és o nosso santificador. Tu és o nosso Rei amado. Tu és o nosso maior protetor. Obrigado, Senhor. Em nome do nosso Rei amado e querido e maravilhoso, Jesus. Amém. 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 É mais um prazer estar aqui com os irmãos, é uma honra também. É uma dádiva do Senhor, é um presente do céu. É um momento especial. E eu pergunto agora à igreja: quais são os gigantes que você está enfrentando hoje? Quais são os gigantes que nós estamos enfrentando hoje? Quais são os gigantes que estão roubando a nossa alegria? Quais são os gigantes que nos deixam cegos? Quais são os gigantes que trazem medo ao nosso coração? Quais são esses gigantes que estão roubando a nossa fé? Quais são esses gigantes que estão poluindo a nossa mente? Quais são os gigantes que você está enfrentando hoje? E o tema hoje é: como vencer esses gigantes? Como vencê-los? Como vencê-los? Temos um gigante que traz uma pressão para a gente do passado, que gera uma depressão. Tem um gigante que nos pressiona com estresse no dia a dia, que rouba a nossa alegria. Tem alguns gigantes da ansiedade que querem roubar o nosso futuro, querem roubar a nossa paz. Então a gente tem alguns gigantes que ficam minando a nossa alegria. E aí eu quero abrir a palavra do Senhor para a gente conhecer alguns gigantes. Eu sei que é muito comum, desde o departamento infantil, a gente falar sobre o gigante mais famoso, né? Que é o Golias. Mas a gente não vai falar sobre o mais famoso agora. A gente vai falar sobre outros gigantes. Mas Golias foi um gigante mais famoso. Mas aí a gente vai abrir em outros gigantes. Vamos abrir em Deuteronômio 3. Deuteronômio, capítulo 3. Deuteronômio, capítulo 3. O último livro do Pentateuco. Que no verso 1, a gente vai conhecer um grande gigante. E o nome dele é conhecido como Og. Og, um grande gigante, da cidade de Bazar. Então, saiu ao encontro ele de todo o seu povo, com todo o seu povo, para lutar contra o povo de Deus. Então o Senhor me disse a Moisés aqui: não tenha medo. Não tenha medo. Porque eu entregarei nas suas mãos ele, todo o povo e a terra dele. Esse gigante não era como Golias. Não era um soldado, não era um criado só para a guerra. Ele era o maior gigante. O Golias tinha mais ou menos quase 3 metros.
Esse Og aqui tinha 4,5 metros. Muito maior. 50% a mais do que Golias. Era um rei que dominava 70 cidades. 70. Moisés, junto com o seu povo e o braço direito na época, Josué, venceram esse grande gigante. Mas a palavra do Senhor falou assim para eles no começo: não tenha medo. A maior arma do inimigo é lançar medo sobre você, lançar medo sobre a sua família, lançar medo sobre a sua alma, sobre o seu descanso. E aí a gente vai continuar. Também esse Og, rei, e todo o seu povo lutaram contra eles, até que não sobraram mais ninguém. Nesse tempo tomaram todas as suas cidades, e não houve nenhuma cidade que não fosse tomada por Moisés e seu povo. 60 cidades, corrigindo, 60 cidades. Então aqui toda essa região foi possuída pelo povo de Deus, possuída de volta, resgatada. Quantas terras você já perdeu? Quantas batalhas você já cedeu aos gigantes? Quantas coisas você deixou para os gigantes levarem da sua vida ou da sua família? Quantas e quantas você deixou levar? E eu continuo perguntando aqui à igreja. A gente não só tem esse gigante, a gente tem muito mais gigantes aqui, muito mais. E eu quero que vocês abram comigo, por favor, no livro de Números, capítulo 13, verso 30. Números 13, verso 30. O livro de Números, a tradução correta dele no hebraico não é números, né? É Bimidbar. No hebraico é essa palavra, estranhazinha, mas é Bimidbar. No deserto. No deserto. Então, no deserto, teve mais um episódio de alguns gigantes. Caleb aqui tinha 40 anos. Tinha 40, mais ou menos a minha idade. E a idade de alguns aqui. Então, no verso 30, ele falou assim, Caleb. Então Caleb fez calar o povo, porque naquele momento ali, naquela situação, todo o povo estava tenso, estava com medo, porque foram os espias olhar a cidade prometida, a terra prometida, Canaã, e voltaram com o relatório: a terra é boa, a terra tem frutos, a terra é maravilhosa, mas lá tem gigantes. E 10 dos espias, 10 líderes, 10 generais, 10 pessoas experientes, 10 poluíram a mente do povo todo. E só 2 não poluíram a mente, Josué e Caleb. Trouxeram fé para o povo, trouxeram esperança. Os frutos que eles trouxeram em uma vara. 2 homens tinham que pegar um cacho de uva. Então a terra era muito boa, como diz a palavra. Só que aqui Caleb cala o povo e diz assim: Vimos subir agora, vamos tomar imediatamente essa terra, ela é perfeita, ela é para nós, ela é nossa, o Senhor nos dará a terra. Mas o povo não teve coragem, o povo reclamou, desistiu, murmurou. E ali Caleb, com 40 anos, e Josué tiveram que voltar, fazer meia volta, e voltar e ficar 40 anos no deserto, porque não tiveram a confiança no nosso Deus. 40 anos, o livro de Números acaba e eles não entram na terra. E ele tinha 40 anos, vamos dizer assim, estava numa idade mediana. E agora?
Voltou, fica no deserto. Não tem terra prometida, não tem frutos, não tem colheita, só tem o maná que cai do céu todo dia. Não tinha colheita para eles. O livro acaba e eles ficam no deserto. E aí eu pergunto agora: o que a gente faz quando a gente foge dos gigantes? Porque o povo aqui disse: ei, nós somos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos dos gigantes, então vamos voltar, nós somos gafanhotos. Por isso se acharam muito pequenos para lutar, minúsculos, insetos para lutar contra os gigantes famosos daquela época. Então voltaram e ficaram 40 anos no deserto. Aí eu pergunto: estamos enfrentando os gigantes ou estamos voltando para o deserto? O nosso deserto. Então, não é fácil a gente ter fé quando passa-se o tempo. Quando passa 1 ano, 2, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 25 anos, 40 anos. Aí 45 anos se passaram. 45 anos se passaram. E a gente já não vai estar mais no Pentateuco, a gente vai estar já no livro de Josué. Eu vou pedir para que vocês abram em Josué 14, capítulo 14 de Josué, onde o mesmo Caleb vai falar algumas palavras. Ele vai dizer assim para Josué, capítulo 14, eu vou para o verso 6. Vou para o verso 6. Eu vou entrar aqui já no meio do verso 6. Caleb falou assim: os filhos de Judá chegaram a Gigal. Caleb, filho de Jefoné, falou assim: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gardes Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés me prometeu a terra. Eu tinha 40, o meu coração não tremeu. Eu tive fé, eu tive coragem, eu queria acessar o que era meu. Mas o povo, a maioria, não quis, a gente teve que voltar. E eu passei 40 anos no deserto. E ele vai continuar. Eu tinha essa idade, ele fala, eu tinha essa idade. E ele fala assim: eu era um dos espias da terra. E eu relatei que estava no meu coração. Os meus irmãos que estavam comigo ficaram com medo, mas eu segui ao Senhor. Eu segui o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôr os pés, Caleb, será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir ao Senhor. Mas espera um pouco, ele já não tinha mais 40 anos. Ele não tinha mais 40 anos. A palavra do Senhor vai dizer assim: 45 anos se passaram. Ele relata, o próprio Caleb: 45 anos se passaram. Estou tão forte hoje como no dia que eu tinha 40 anos. O corpo dele podia estar fragilizado, envelhecido pelo sol, pelo deserto, cansaço, rugas. Mas ele diz: ei, eu tenho a mesma força de que quando eu tinha 40. Mas ele não só lhe declara fé, mas ele vai dizer assim: estou tão forte. A força que eu tinha naquele tempo, ainda tenho agora. Ele não culpa ninguém mais. Ele não culpa o deserto, não culpa mais ninguém. Ele fala: eu tenho a mesma força. E ele continua: tanto para combater em guerra, não é só para torcer não pelo exército, eu vou combater também.
Eu vou entrar em campo, eu vou entrar na guerra. E ele vai continuar e vai dizer assim: como? Dê-me agora esse monte, Josué. Eu quero aquele monte, Hebrom. Eu quero aquele monte. Um monte. Ali morava cerca de 3 gigantes. Tinha uma família de gigantes ali. Uma família. Em gerações já. Hebrom sempre foi um monte muito requisitado. E ele fala assim: porque lá estavam os anaquins morando na cidade. A cidade tinha muros, fortificada, e o Senhor Deus esteve comigo. O Senhor Deus vai estar comigo. Eu vou expulsar aqueles gigantes. E ele acessou ali. E só entenda, imagine você velho, com 85 anos, você agora embaixo, ele está subindo um monte. É uma desvantagem enorme a subida. E além do mais, eram gigantes. Mas ele fala: eu tenho a mesma força, a mesma coragem, eu tenho a mesma fé, eu tenho o mesmo espírito, e eu quero o que Deus me prometeu. Se Ele me prometeu, eu vou alcançar. Não importa a minha idade, eu não vou morrer antes que isso se cumpra. Ele usou a fé, não a necessidade. Ele não reclamou, ele falou: eu quero o que é meu agora. E o que eu pisar, então o que eu pisar eu quero o melhor, eu quero aquele monte lá. E aquele monte é da família dele perpetuamente. Aquele monte é sagrado. E aí ele conseguiu ainda vencer em desvantagem em montanhas, vencendo gigantes. Aí eu pergunto para a gente agora: estamos combatendo os gigantes em desvantagem? Estamos. Estamos combatendo hoje lutas na nossa vida com desvantagem enormes. Estamos tendo provações enormes. Mas aí eu pergunto: qual é o nosso espírito hoje? É um espírito de necessidade, reclamação, apontamento para a situação, ou uma forma de dizer assim: não, eu vou, é meu, Deus já me deu, é meu. O gigante vai roubar de você a sua alegria, o gigante vai roubar de você a sua riqueza, o gigante vai roubar de você a sua coragem, o gigante vai roubar de você a sua saúde, o gigante vai roubar de você a sua dignidade, a sua moral, o gigante vai roubar de você o que você tem mais de precioso, a confiança no seu Pai, no seu Deus. Então, a gente continua. E aí tem o velho guerreiro Caleb. Aí eu pergunto: quando Davi derrotou o gigante Golias, ele era velho ou era jovem? Jovem. Caleb era velho. Mas ele não venceu só um. Eram 3 famílias de gigantes lá, relatada no capítulo 13 de Números. Então não importa se você é jovem, ou se você já não tem a mesma idade que você queria ter antes, não fuja dos seus gigantes. Não fuja dos desafios que a vida vai colocar para você. Não fuja. Caleb não fugiu, mas não só ele recebeu, mas toda a sua descendência recebeu. Então tem coisas que você vai fazer hoje para a sua descendência desfrutar. Tem coisas que você vai ter que romper hoje para os seus filhos e seus netos desfrutarem. Então, Senhor, o Senhor tem uma palavra para a igreja. E eu lhe digo, meu pastor, Deus não dá cargo, dá ministério. E o Senhor tem um ministério. E o que Ele começou na sua vida vai continuar na vida dos seus filhos e dos seus netos. Creia nisso. Somente creia. Porque a gente vai alcançar o que Deus prometeu para as nossas vidas.
Deus vai alcançar. Deus vai nos ajudar a alcançar. Ele é bondoso e vai nos ajudar. Sempre vai nos ajudar. Sempre. Mas eu não quero parar aqui. Tem mais gigantes. Tem mais gigantes. Teve uma ministração aqui de Camila com muita excelência sobre o gigante, Davi e Golias. Eu não vou detalhar, eu vou só passar rápido, porque também tem alguns ensinamentos aqui para a igreja. Por favor, irmãos, abram comigo o livro de Samuel. Livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou começar pelo verso 4. Eu vou ler um pouco mais rápido pelo meu tempo, que eu tenho que entregar muita coisa ainda à igreja. Então vamos lá. Verso 4. Então, no arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. E eu vou passar. Ele tinha quase 3 metros. A sua armadura e o seu capacete pesavam 60 quilos. 60 quilos. Tem pessoas que não têm esse peso aqui. Era a armadura que ele carregava, de bronze. Nascido menino para guerrear. Sempre. E a gente vai continuar aqui. A sua lança, a ponta da lança dele tinha um ferro que pesava 7 quilos. Eu acho que nenhum atleta olímpico conseguia lançar aquela lança com tanta precisão e força como Golias lançava. Mas ele, no verso 10, falava assim: hoje eu desafio o povo de Deus. O povo de Deus. Não vou colocar em Israel, o povo de Deus. E falou assim: me dá um homem. E xingava o povo, blasfemava contra o povo por 40 dias, manhã e tarde, 40 dias xingando o povo de Deus. 40 dias. Mas Deus também, ele é brincalhão. Ele pediu um homem. Deus deu a ele um jovem, uma criança praticamente, um adolescente, mas com a unção de rei já, preparado para vencer, preparado para o combate, preparadíssimo. Aí eu lhe pergunto: antes do gigante Golias, o que Davi enfrentou naquela idade? Ursos e gigantes. O urso preparou Davi para o leão. O leão prepara Davi para o Golias. E Golias prepara Davi para o quê? Para o trono. O teu gigante te prepara para o teu trono. O teu gigante te prepara para outro nível na tua vida. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que Davi foi levar pães e foi levar queijos, cevada para os seus irmãos. Ele se compara com Cristo nesse momento, porque Cristo levou para os seus irmãos pão. Davi trouxe pão. Não tinha arma Davi. Era esperto, era ágil, mas não tinha arma. Mas quando ele chegou lá, não tinha ninguém com fé. Ninguém no arraial tinha fé. Nem os grandes guerreiros, nem um grande rei. Saul, na época, que era o maior de todos os homens de Israel, não tinham essa fé. E ele começou a falar um pouco sobre fé e coragem. E aí levaram ele já para o rei. Se você começar a falar sobre fé e coragem, você vai ser chamado para outro nível e para relacionamentos maiores na sua vida. Levaram ele para Saul. E ele contou: ei, Saul, eu venci o urso, eu venci o leão, eu tomei a ovelha da boca deles e ainda matei eles. E aí Saul: não, tá bom, poxa, vamos lá, né? Não tem ninguém para morrer ali, ser presa, ser como chamado no interior, boi de piranha. Então você vai, toma a minha armadura, toma tudo que eu tenho. Não cabia nada em Davi, ele não conseguia nem se mexer, parecia um robô. A palavra diz que ele não se mexia direito. Não dá, eu vou sem nada. Ele foi pegar 5 pedras. 5 pedras ele pegou. Golias não era o único gigante, tá? Naquele momento. No segundo livro de Samuel fala que Golias tinha 4 irmãos. 4.
quando ele pegou as 5 pedrinhas, ele usou uma fé também ali, viu? Ele viu 5 gigantes e falou assim: vou levar 5, que eu não vou errar nenhum. Mas ele pegou o mais forte. E a gente vai continuar aqui o texto. E eu quero pegar uma parte aqui que Davi, ele corre e ele vai para cima do gigante. Isso nos ensina uma coisa. Ele não ficou esperando o gigante, ele não ficou com medo do gigante, ele foi para cima do gigante. Com pressa, ele queria acabar aquilo logo. E quantos anos a gente foge dos nossos gigantes? Por quanto tempo vamos fugir dos nossos gigantes? A gente aprende que problema, a gente não quer que ele fique crescendo, a gente tem que resolver logo. Então abraça o teu problema e resolve, porque o teu problema nunca vai ser maior do que você. Sabe por quê? Porque o problema você criou. Se você criou, ele é menor do que você. Tem gigantes que aparecem na nossa vida, e tem gigantes que nós criamos. Se você cria gigantes, comece a matá-los. Então, eu vou aqui, deixa eu ver aqui, acho que é essa parte aqui. Então Davi tirou aquilo sobre si, que era a armadura, pegou o seu cajado na mão. É fé, irmão. Só tinha roupinha de pastor, e um cajado na mão e 5 pedrinhas, e foi até o gigante. E a palavra que fica marcada no nosso coração e da igreja é que Davi fala assim: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. No hebraico é Adonai Tsuavot, o Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você apenas usando o nome do meu Senhor. Eu vou usar o nome dele. Eu não vou nem usar a armadura dele, só vou usar o nome dele. Comece a usar o nome, não do seu Senhor, não do seu Deus, mas comece a usar o nome do seu Pai. Porque a gente trata muito Deus e servo. Eu não tenho nada contra isso. Deus é seu Deus mesmo, e você é servo também. Mas antes, se coloque como filho. Se coloque como filho, e filho amado, não filho rejeitado, não filho afastado. Jamais Deus vai fazer isso com você. Jamais, igreja, jamais. E ele se apressou, está aqui, ó. E ele se apressou, foi no final do verso 48 do capítulo 17. E Davi se apressou. Então se apresse, meu irmão, para derrubar o seu gigante. Se apresse, não tenha medo dele. Quem usa a arma ou as armas do medo é o seu adversário, o adversário da sua alma. E quando você encontrar esses gigantes, avance, vá contra eles. E quando você criar os seus gigantes na sua mente ou no seu coração, combata eles também, senão eles vão reinar em sua vida. É uma luta mental, não só física hoje, e uma luta espiritual. Então vença os seus gigantes, vença todos eles. Aí eu pergunto, qual foi o maior desafio, o maior desafiador de Davi, o maior adversário de Davi? Alguns vão dizer
que é o gigante? Outros vão dizer que é Betseba. Mas o maior de Davi não foi nenhum deles. O maior foi Saul, porque era da sua família, era do seu povo, era do seu convívio. Às vezes vai ter gigantes que vai estar dentro da sua própria casa, mas não é o seu irmão, porque a gente sabe hoje na nova aliança que a gente não tem briga nem contra a carne nem contra sangue, é contra os espíritos. E eles vão usar quem? Os mais próximos de você. Então entenda que nós precisamos lutar contra esses gigantes. E os gigantes também são chaves, como a gente falou aqui, para que você suba de nível. Para que amanhã você possa testemunhar, você possa mostrar a sua cicatriz e falar assim, ó, tô sarado, tô curado. Machucou, cortou, mas aqui não dói mais, ó. Você bota lá o dedo, ó, e não dói mais, não está mais inflamado. Você mostra, ó, venci aquele gigante, ó, venci aquele outro, ó, venci aquele outro, ó, venci aquele outro. Então a gente tem que fazer isso sempre. E aí a gente vai continuar aqui. Eu vou me apressar, mas eu preciso entregar. Aí eu pergunto, eu falei de 3 homens que desafiaram os gigantes. Eu falei sobre Josué, falei sobre Caleb no livro de Josué, falei sobre Davi, falei também sobre o rei, né, que Josué e Moisés conseguiram vencer, o rei Og. Mas eu quero falar agora não de homens, eu quero falar do filho do homem. E o filho do homem, quantos gigantes ele venceu? Quantos gigantes o filho do homem venceu? Por você e por mim. Quantos gigantes? Quantos ele venceu? Aí eu pergunto, quando estava no deserto lá, viu aquela multidão com fome, e aí ele não foi como Davi, pegou 5 pedrinhas, ele pegou 5 pãezinhos, não foi? E disse assim, Felipe, Jesus é brincalhão, tá? Felipe, vem cá, onde é que a gente compra pão para esse povo aqui todo? Diz aí, Felipe, tem alguma padaria por perto, Felipe? Felipe disse, Senhor, não tem não. Tem o que na mão? 5 pãezinhos, pronto. Davi usou quantas pedras? 5. Eu uso 5 pãezinhos para vencer todos aqueles gigantes. Por que todos, Jean? Porque cada um tinha um gigante dentro da barriga que soava que era fome. Jesus venceu todos, usando o pão agora. Como Davi levou pão e queijo para os irmãos no campo de batalha, Deus sempre vai levar pão para você, alimento para você na sua batalha. Então não desista, creia nisso. Creia, creia, creia. E aí eu pergunto, quando Pedro chegou lá, passou o dia inteiro, a noite, sem pescar nada, o que aconteceu? Que gigante era aquele ali agora, que Jesus ia vencer? Qual era o gigante? A falta de provisão. Não tinha nada no barco, nada, não tinha nem um peixinho no barco. Se tivesse um, era registrado. Se tivesse aquele menorzinho, era também registrado. Não tinha nenhum. Já estava guardando o barco, guardando as redes, guardando tudo. O que foi que ele fez? Deu a provisão para todos que precisavam ali. Então ele vence os gigantes. Aí eu pergunto agora, no diabo, no endemoniado de Gadara, tinha uma legião naquele homem lá. Uma legião romana podia ter 4.000 soldados. Ali poderia ter de 2.000 a 4.000 demônios em um só homem. Jesus lutou contra uma legião só usando a palavra.
Ele quer que a gente use a palavra para vencer os nossos adversários. E também que vença os nossos inimigos. Tanto que nós criamos e também que é colocado à nossa frente. Que nós possamos entender que a igreja precisa atacar os gigantes e não recuar. A gente aprende na palavra e na igreja, as portas da igreja, é isso? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a gente avança, a gente não recua, nós avançamos. Eu sei, pastor, que o senhor gosta muito de Pedro, do ministério de Pedro. Então Deus sabe que nós somos pescadores de homem. E tem uma palavra para o Senhor: use os seus barcos para colocar mais pescadores de homens. Porque Pedro, quando pescava, tirava os peixes do mar e os peixes morriam. Mas quando Jesus transformou Pedro em pescador de homens, ele pescava os homens do mundo, da morte para a vida. Que o Senhor possa colocar no seu barco pescadores de homens, porque Deus vai lhe dar muito mais, pastor, do que você precisa. E Deus quer da igreja toda um ato de fé e não necessidade. Ele não vai atender a sua necessidade não, tá? E nem vai atender as suas reclamações. Ele atenderá o ato de fé. Se a gente tiver ato de fé, Ele atenderá. Então que a igreja possa entender que nós, hoje, temos que viver, o justo viverá por atos de fé. Precisamos usar a nossa fé, a nossa confiança. Alguém pode dizer só um amém? Quando você diz um amém, irmão, você não está dizendo assim: seja feito a vontade do Senhor, que assim seja. Não, não é. É um acrônimo. O amém são 3 palavras juntas no hebraico: Deus, Rei e fiel. O seu Deus é o seu Rei e Ele é fiel. Quando você dizer um amém agora na sua vida, você vai lembrar: o meu Deus é um Rei fiel. Para que você nunca mais esqueça, mesmo que o seu coração ou a sua mente queira bobear e o seu amém seja tão fraco que não consiga derrubar uma folha, você vai saber que um amém é: o meu Deus é o meu Rei fiel. E aí tem uma passagem que fala assim: Deus procura, a mídia pode me ajudar, meus irmãos amados, Deus procura adoradores que o adoram em... Mas tem coisa errada aqui. Deus procura, está no Evangelho de João 4, verso 23. Irmão amado, se puder colocar na tela. Deus procura, não é Deus que procura. Jean, peraí, você está confundindo a minha cabeça. Não é Deus que procura os verdadeiros adoradores? Não, não é Deus não. Não é Deus não. 23. O Pai procura, não é Deus que procura, é o Pai. Se conecte com Ele como Pai e não como Deus. O Pai procura verdadeiros adoradores. O seu coração tem que ser de filho, porque se você não se conectar como filho, não verá a bondade do seu Pai.
você precisa vencer, mas com o seu pai. Alguns podem ter problema com o pai aqui, ou paternidade, ou alguma dificuldade, não importa, mas Deus é o verdadeiro pai de cada um aqui presente. Então eu vou repetir: o pai procura os filhos para adorarem em espírito e em verdade. Se coloque diante do seu pai e tudo muda. Pare de se colocar como Deus e servo toda hora. O servo não ficará para sempre na casa do pai, mas os filhos ficarão. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós. Dele que é intimidade. E intimidade você vai conseguir acessar muita coisa do reino, porque o reino é seu. Você não é empregado do reino, você pertence ao reino e tem que usar o reino como uma realeza e um sacerdócio. Então, eu tenho um recado para a igreja curto. Cargo não é cargo na igreja, é dado por homens, mas ministério é por Deus. Se agarre no seu ministério. Se agarre no seu ministério, porque Deus dá um ministério para você. Cargos os homens dão, eles vão em volta. Na igreja se briga muito por cargos, é porque ainda a gente não entendeu o nosso ministério. Cargos a gente não se briga, somos irmãos, temos um reino. Muitos aprendem a servir líderes, ou a servir o líder só. Temos que aprender a servir o corpo. Quando você serve o corpo, automaticamente você honrará os seus líderes. Mas quando você só quer servir líderes e não serve ao corpo, tem alguma coisa que precisa ser tratada com o pai e você. A gente não pode ser nem servo, nem bajulador. Temos que ser filhos, e filhos sinceros. Filhos que falam com o pai abertamente. Temos que ser interessantes também com os outros irmãos, não interesseiros. Porque o interesseiro, quando ele conquista alguma coisa, pegou, ele vai embora. Pegou, ele vai embora. Os interessantes, os amados, os agradáveis, os que perdoam, os que amam, esses são interessantes. Seja interessante, não seja interesseiro. Aí eu pergunto, para finalizar a minha ministração, que o tempo já está se esgotando: você quer ser um gigante no reino? Você quer ser um gigante no reino? Amém. O que é que o Evangelho, as boas novas dizem para quem quer crescer no reino? Se quiser ser o primeiro, volta lá para o fundo da fila, vai ser o último, cara. Seremos o último. Por quê? Porque nós temos a confiança que a nossa parte está guardada. E essa parte não será tomada por nenhum irmão, porque é seu. O tesouro é seu. Aquele que serve será o maior. Então sirva o seu irmão, sirva o corpo, ajude a sua igreja. Quem é exaltado tem que se humilhar, mas é você que tem que se humilhar. Você tem que humilhar um gigante que está dentro de você, é o seu ego. Esse é um dos seus maiores gigantes, o seu ego.
que cada um carrega dentro de nós é o nosso ego. Ele tem que ser humilhado. Aí Deus cresce em graça, em favor, em bondade. Então, um homem cheio de Deus, um homem cheio de ego, não vai transbordar o Senhor Jesus. Mas um homem que se rende aos pés do Senhor, e o seu ego ele é colocado sob controle aos seus pés, ele consegue transbordar o amor de Cristo. Então, eu quero finalizar a minha humilde pregação e agradeço muito por essa oportunidade.